sanguíneo, melancólico, fleumático e colérico. Amém? Então vamos lá. Melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico. Então, o que são os temperamentos? Os temperamentos é aquilo que nós nascemos com eles. Então, cada ser humano que é feito por Deus é feito com um temperamento principal. Amém ou não amém? A gente até usou aqui esse exemplo. Então, desses 4 temperamentos, um vai ser o principal na tua vida. Nesse caso aqui é o fleumático, tá vendo? Enfim, nesse caso aqui é o fleumático. Então, essa pessoa é um fleumático. Então, vai ter um temperamento predominante, amém? Vai ter todo ser humano vai ter um temperamento secundário. Toda pessoa vai ter um temperamento predominante e toda pessoa vai ter um temperamento secundário. Toda pessoa vai ter um temperamento terciário. E toda pessoa vai ter um temperamento que é o que menos se manifesta. O que é um temperamento? O temperamento do ser humano, então vamos lá, a gente fez até aqui o nosso desenho, nosso estudo, estou só fazendo uma recapitulação, tá bem? Então, para cada situação do cotidiano da sua vida, desde que você nasceu até o dia que você morrer, quando as pessoas mentem para você, quando as pessoas te ofendem, quando as pessoas falam fofoca a seu respeito, quando as pessoas te irritam, quando as pessoas te agradam, quando as pessoas fazem bem para você, quando as pessoas fazem mal para você, a cada situação que a gente lida no nosso dia a dia, o nosso temperamento vai informar para nós qual é o comportamento que nós vamos ter referente a esse tipo de circunstância. Tá conseguindo pegar? Então, é assim que Deus nos fez. Deus fez um ser humano, então Deus fez a irmã Gemima. Então, ele colocou nela um temperamento principal, um secundário, um terceiro e um quarto. Foi assim que Deus fez. E cada temperamento tem as suas qualidades. Vou colocar aqui as suas qualidades. E cada temperamento tem os seus defeitos. Estão conseguindo pegar? Então, para cada circunstância da nossa vida, dependendo das circunstâncias, cada temperamento é o mais adequado para lidar com cada circunstância, para que o nosso comportamento seja mais adequado, como cristãos, amém ou não amém? Mas, como que as pessoas do mundo lidam com isso? Elas lidam da maneira mais básica e primitiva possível. Por quê? Porque elas não têm o Espírito Santo de Deus, elas não temem a Deus, a ponto de permitir que o Espírito Santo haja no seu comportamento, no seu temperamento, para que o seu comportamento seja o ideal. Então, é como se fosse assim, as pessoas que ainda não receberam a Cristo como Senhor e Salvador da tua existência, aquelas pessoas que ainda não têm o Espírito Santo de Deus agindo em suas vidas, então elas vão sempre reagir às situações do cotidiano de maneira primitiva, ou seja, da maneira como que foi feita. Então, pensa que é o seguinte, às vezes você precisa, para agir, para ter um comportamento ideal, dependendo da circunstância do seu dia, se você fosse, por exemplo, colérico, seria o ideal. Mas você não tem como comportamento principal colérico, você tem, sei lá, faz conta, fleumático. Então, você vai agir da melhor forma possível? Não vai. Por quê? Porque se você for agir de maneira humana, do jeito que Deus te fez, você não vai comportar-se da melhor maneira adequada. Então, nós tendemos a sempre responder e reagir da maneira com que fomos criados.
Só que nem sempre essa é a maneira ideal. Por isso que o Espírito Santo em nós nos equilibra, para que tomemos a atitude correta. Às vezes você é um sanguíneo, mas precisa agir como fleumático. Estou conseguindo ser claro? Só que naturalmente é muito mais difícil. Olha aqui, a gente estava agora de férias essa semana, fomos para o Algarve. Tem um casal de amigos nossos lá, que moram lá, eles estiveram aqui no Natal, e aí agora nós fomos lá. E a gente estava conversando lá, e a amiga da Priscila, que é minha amiga também, mas enfim, ela gosta muito de estudo aqui, estuda muito isso aqui, e ela trabalha muito com libertação, enfim. E nós estávamos falando sobre isso e eu falei para ela, olha, lá em casa, nós dois somos coléricos sanguíneos. Eu sou colérico sanguíneo e a Priscila é sanguínea colérica. Porque nós estávamos falando, porque eu estava comentando ali, para você, nossa, mas como que vocês estão na sua casa? Porque vocês estão sempre no fio da navalha, porque é um colérico sanguíneo, o outro é sanguíneo colérico, lá o chinelo dói, lá vocês vão... Eu falei, então, só que o que acontece? Muitas das vezes eu tenho que descer para o fleumático para poder ser um ponto de equilíbrio dentro de casa. Então, às vezes, por exemplo, eu finjo que nem estou vendo. Então, às vezes, a Lívia está lá e aquela coisa toda e não sei o quê, e às vezes a Priscila já vai fazendo janta, e o cachorro... E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Finge que o mundo nem existe. Porque se eu deixar o natural, vai pegar fogo na casa. Vai. Vocês estão conseguindo compreender? Então, é assim que a gente tem... Não, porque para mim, instintivamente, seria já levantar, meter o pé no cachorro pela sacada, amarrar a Lívia num canto, pôr uma na boca dela, e pegar o Lucas lá, dar um choque nele, porque o Lucas está sempre lá parado, tranquilo, sem nada. Né? O Lucas está assim, o mundo está acabando e ele está lá. Né? Só que às vezes precisa... acordar, então eu já ia resolver tudo, né? Já resolve tudo, mete o pé no cachorro, joga ele pela varanda, né? Para a janela baixa, amarra a Lívia com uma corrente e põe o negócio, né? Dou um choque no Lucas para ele acordar e descer o lixo e pronto, está resolvido o problema. Não, só que não pode ser assim. Vocês estão conseguindo compreender? E na nossa vida é assim. Quando acontecem as circunstâncias do cotidiano, a gente tende instintivamente a já agir do jeito que a gente foi criado. Só que nem sempre a gente tem que agir do jeito que a gente foi criado. Às vezes a gente tem que se equilibrar. Às vezes a gente tem que subir, que nem o Lucas. Voltando, vou usar o Lucas como exemplo. Vocês conhecem meu filho. Meu filho, olha, ele é tranquilo. Só que às vezes ele não pode ser assim. Às vezes ele precisa ser... levantar e pegar e fazer e tal. Então, ele precisa entender que é mais difícil quando as pessoas não têm Jesus, não têm o Espírito Santo. Quando as pessoas têm o Espírito Santo equilibra. É mais ou menos disso que a gente está falando aqui. Porque a gente acha que tudo somos nós. Mas, na verdade, nós temos aqui nos entregar a nossa vontade nas mãos do Espírito Santo, para que ele então distribua e aumente ou desça aquilo que é necessário para cada situação do nosso dia. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Como eu disse, imagina, você está aqui embaixo, vamos pensar essa pessoa aqui. Então, o preto é o comportamento dela natural. Então, ela é muito fleumática, ela é muito melancólica, ela é mais ou menos colérica e ela está lá embaixo no sanguíneo. Então, vamos imaginar que numa determinada circunstância, essa pessoa aqui vai precisar ser muito sanguínea. Ou seja, ela vai pegar o comportamento que é o quarto dela e vai ter que elevar ele às alturas. Sozinha, ela não... E isso tudo, gente, numa fração de segundos. Porque as circunstâncias, elas acontecem de repente.
Então você está aqui vivendo a tua vida, daqui a pouco alguém vai lá e mente para você e você descobre que o fulano mentiu para você. Você tem o quê? Fração de segundos para poder reagir. Isso aqui às vezes diz assim, eu não sei o que é que aconteceu, eu não sei o que é que foi, tu nem reagiste, ou tu reagiste. Ou você já explodiu de uma vez, ou então você ficou pasmo. Por quê? Porque você agiu conforme o teu temperamento. É por isso que o Espírito Santo tem que estar em você, você tem que colocar a sua vontade à disposição dele, para que ele equilibre isso e você reaja da maneira correta e equilibrada, como Jesus fazia. Como Jesus fazia. Porque Jesus, ele saía do colérico para o sanguíneo, do sanguíneo para o fleumático, para o melancólico, muito rapidamente. E aí você não consegue entender como que aquele homem conseguia fazer tudo aquilo. É por quê? Porque nós lemos os textos todos aqui. Ele entregou a vontade dele ao Espírito Santo, ao Espírito de temor, que começou a trabalhar na vida dele, a ponto de mudar o temperamento dele de maneira constante quando as coisas aconteciam. Eu separei o texto aqui para nós lermos, que nós não lemos na última aula. Abra aí Marcos capítulo 3. Que eu falei para vocês que os irmãos dele queriam amarrar ele, lembra? Vocês ficaram me olhando com uma cara de desconfiado. Vocês ficaram me olhando com cara de incrédulo. Marcos capítulo 3, todos acharam? Marcos capítulo 3. Vamos ler a partir do 13. Não, 12. Não, vamos ler mais. Vamos ver. Olha aqui que interessante. Verso 9. Ordenou a seus discípulos que lhe preparassem um barquinho para que a multidão não o oprimisse. Ele estava na beira da praia ali, então o pessoal estava oprimindo ele. Porque tinha curado a muitos, de modo que todos quantos sofriam algum mal se lançavam sobre ele para tocá-lo. E inclusive os espíritos malignos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam dizendo: Tu és o Filho de Deus. Para falar a verdade, eles não estavam aqui afirmando porque eles sabiam que ele era o Filho de Deus. Eles estavam aqui lançando algo para ver a reação dele, para poder saber por que acontece. Os espíritos malignos, eles não sabiam direito quem era Jesus. Eles não sabiam se Jesus era um profeta, se Jesus era um homem, eles não sabiam. Então eles ficavam lançando essas coisas. Lembra que Satanás falou para eles: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui, para se cumprir o que está lá no Salmo, que os anjos... Então ele não sabia bem. Então eles ficavam lançando essas coisas para poder tentar identificar quem era Jesus. Porque eles não sabiam, porque até então nunca tinha aparecido na Terra. E olha aqui, esses espíritos malignos, eles são inteligentíssimos. Eles são os sábios, conhecedores. E eles nunca tinham visto um homem como Cristo. E eles não sabiam como que aquele homem podia fazer aquelas coisas todas. Como que aquele homem vivia daquela maneira. Então eles ficavam lançando essas perguntas, a gente costuma dizer no Brasil assim, que a gente vai jogar verde para colher maduro. É uma expressão que a gente usa. Então, assim, a gente lança algo verde, espera aquilo brotar e colhe maduro. Então, eles ficavam lançando essas ideias para ver se tinham uma resposta de Jesus. É, isso aí. Então, eles não estavam afirmando, eles queriam tentar tirar dele a resposta. Por isso que todas as vezes que alguém perguntava para ele, lembra? Se ele era o Cristo, se você é aquilo, tu és Deus, ele falava, você que está dizendo.
Ele não confirmava nada, porque ele sabia que o mundo espiritual estava todo à espreita. Vamos lá. E como Satanás, como os demônios, eles não são onipresentes, então o que Satanás fez? Esse episódio aqui, o que Satanás fez? Então Satanás falou, olha, juntou os demônios todos ali em Jerusalém e falou, olha, vocês precisam, a gente precisa descobrir quem que é ele. Então toda vez que vocês encontrarem com ele, ou ele encontrar com vocês, vocês precisam tirar essa informação dele. Porque eu já tentei e não consegui. Lá no episódio da tentação. Verso 12. Mas ele terminantemente, olha aqui, olha que interessante. Verso 11. Inclusive os espíritos malignos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam dizendo, tu és o Filho de Deus. Olha o que ele fazia. Mas ele terminantemente não queria ser manifestado por eles. E os fazia calar, ameaçando-lhes. Ou seja, ele não queria que aqueles demônios ficassem falando disso, para não despertar essa informação, para ninguém começar a ficar questionando isso. Então ele já mandava os demônios calar. Calado! Para o assunto dele ser o Filho de Deus, dele ser o Cristo, não começar a se tornar evidente na boca do povo. E depois subiu ao monte, chamou a si os que ele mesmo escolheu e vieram a ele. Então elegeu 12 dentre eles para que estivessem com ele para enviá-los a pregar. E deu-lhes poder para curar enfermidades e autoridade para expulsar os demônios. Aí aqui no verso 16, no verso 17, no verso 18, no verso 19, ele vai falar o nome deles todos, dos 12 discípulos. Verso 20. Depois entrou numa casa e outra vez afluiu a multidão, de tal maneira que ele e seus discípulos nem sequer podiam comer pão. Preste atenção, verso 21. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para amarrá-lo, porque diziam, está fora de si. Preste atenção. Ouviu isso? Os próprios irmãos de Jesus mandaram amarrá-lo. Mandaram amarrá-lo. Achando que ele estava louco. Por fazer o que fazia. Presta atenção. Nem a família de Jesus acreditou nele. Está conseguindo compreender? Vou falar de novo. Nem a família de Jesus acreditou que ele era quem ele devia ser. Não conseguindo compreender a profundidade? Olha aqui, se nem os irmãos dele sabiam quem ele era, você acha que os demônios sabiam? Você acha que João o Batista sabia? Espera lá, como que você vive numa casa junto com uma pessoa e não sabe que aquela pessoa é o Cristo? Aqui cai por terra aquilo que a gente acha, que todo mundo sabia que Jesus era Deus, que todo mundo... Não, as pessoas não sabiam. Tanto é que os irmãos falaram, olha lá, ele está fora de si, saíram para amarrá-lo. Por quê? O que acontecia? O povo, ali na região, o que o povo estava fazendo? O povo começou a surgir ali uma história, está lá no versículo 22, olha só. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, ele está possesso por Bezebu. E pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. O que os fariseus fizeram? Os fariseus começaram a espalhar na cidade que Jesus estava possesso por demônios. Por isso que ele fazia o que ele fazia. E os irmãos de Jesus acreditaram nessa história, a ponto de querer amarrá-lo. Agora, olha aqui para mim. Você tenta pensar Jesus, um homem santo, um homem que nunca tinha pecado, um homem que vivia para entregar sua vontade nas mãos do Espírito Santo, que se entregou ao espírito de temor,
começa a sua caminhada cristã, o seu ministério, é tentado por Satanás, e as pessoas que teoricamente deveriam estar ao seu lado, o apoiando, achavam que ele estava possuído a ponto de quererem amarrá-lo. Agora você imagina Jesus na rua, na frente da casa dele, e os irmãos dele vindo com cordas para amarrá-lo, porque achavam que ele estava possuído por demônios. Como que você reagiria? Nem a família estava bom. Está conseguindo compreender? É por isso que ele disse que não tinha onde repousar a cabeça. Porque não tinha ninguém. Nem os irmãos acreditavam nele. Claro que isso tudo vai mudar depois da morte, depois da ressurreição, né? A gente sabe que depois, principalmente Tiago é um dos irmãos dele, e que depois, né, até escreveu o livro de Tiago, enfim. Mas olha só o nível. Isso, acho que já preguei aqui. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. O que os escribas fizeram foi blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles blasfemaram, eles falaram que tudo aquilo que Jesus fazia, mediante o Espírito Santo, era obras demoníacas. Ou seja, quando você atribui aquilo que o Espírito Santo está fazendo a demônios, você blasfema contra o Espírito Santo. E você sabe o que acontece quando você blasfema contra o Espírito Santo. Amém ou não amém? Amém. Aí o que acontece? Aí Jesus, olha lá. Aí Jesus, olha só como Jesus é um Lorde. Aí ele vai, respira fundo, tranquilo, e vai ensinar, vai deixar aqui uma doutrina para nós. Mesmo quando os irmãos dele saíram para amarrá-lo achando que ele era louco. Ele ainda tem tranquilidade para ensinar. Então, chamando-lhes a atenção, disse por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Porque se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e estiver dividido, tampouco poderá subsistir, antes chegará ao seu fim. Aí aqui ele vai falar de amarrar o demônio, enfim. Estão conseguindo compreender? Então, por que eu disse isso tudo? Porque aqui Jesus, nessa passagem, agiu de maneira, o seu comportamento foi fundamental, mesmo diante de uma situação super complexa. Por quê? Eu queria marcar aqui, deixa eu apagar aqui. Por quê? Aquilo, deixa eu dar um exemplo aqui para você, o fleumático, certo? Vamos colocar aqui dois comportamentos antagônicos. O fleumático e o sanguíneo. Então, por exemplo, essa é uma qualidade. Do fleumático. Lembra que eu falei para vocês que às vezes eu jejuo pelos frutos do Espírito? Para mim, é muito difícil ter domínio próprio. Se você é colérico, se você é sanguíneo, é muito difícil para você ter domínio próprio. Para o fleumático, não.
Para o fleumático já é da natureza dele ter o domínio próprio. Por exemplo, para o fleumático é mais fácil ter paciência. Eles são mais pacientes. Eles são mais empáticos. Todo mundo sabe o que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Nós como cristãos, temos que agir assim. Para o fleumático, isso aqui é tranquilo, ele tira de letra. Agora, o sanguíneo, por exemplo, mas o sanguíneo é tudo ruim. Não. O sanguíneo, ele é usado. Agora, para esse aqui, para ser usado, está conseguindo compreender? Para o sanguíneo, por exemplo, olha lá. O sanguíneo é versátil, consegue se adaptar, consegue, você não está assim aqui, vou aqui, se não está aqui, tá ruim, vem para cá, não tem problema, a gente muda rápido. Lembra que eu falei para vocês, acho que eu já comentei com vocês, eu sempre trabalhei com segurança do trabalho, né? Eu comecei a minha carreira profissional na construção civil. Então é um ambiente, é uma coisa, certos tipos de pessoas, mesmo a parte dos engenheiros e tal, que são pessoal mais de liderança e tal, são pessoas de um tipo de conversa, um tipo de papo, um tipo de abordagem, enfim. E quando eu saí, eu trabalhei muitos anos na construção civil, saí da construção civil e fui trabalhar num hotel 5 estrelas, alto padrão. Com a mesma profissão, só que com pessoas completamente diferentes. Sai aquele tipo de obra, entra gerentes, diretores, pessoas americanos, alemães, franceses, muda completamente a abordagem, o tipo de conversa, vestimenta. Eu ia para a obra mais ou menos assim. Colete, capacete, botina, aí vai para o hotel 5 estrelas, agora era terno, gravata, barba, tinha que fazer a barba todo dia, Todo dia. Cabelo tinha a medida correta para cortar. Se cortasse um pouquinho mais da costeleta, já estava errado. Estão conseguindo entender? Então já muda completamente. Reuniões, já não podia falar alto, você já tem que falar baixo. Ou seja, você tem que sair do 0 para o 1000. Então, os sanguíneos, eles têm essa versatilidade, qualquer lugar é lugar, onde eles estão, eles se encaixam. Já o fleumático já não, o fleumático ele é mais difícil. Então, conseguem compreender? Outra coisa, esse cara aqui, ele é entusiasmado. O sanguíneo, você falar para ele assim, vamos viajar? Em 5 minutos. Em 5 minutos. Já reservou o hotel, já comprou as passagens, já está todo feliz, já fez as malas. Assim. Já está pronto. Está conseguindo compreender? Então ele é entusiasmado. Então o que acontece? Por que eu quero dizer isso tudo? Porque às vezes, o que o Espírito Santo faz? Por isso que isso aqui é importante para você. Porque o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai comprar e vender. É Ele que vai fazer isso em você. É Ele que vai fazer isso em você. Então, se você está do lado de cá, isso aqui tudo você precisa comprar, porque você não tem. Se você está do lado de cá, isso aqui tudo você precisa comprar, porque você não tem. Então, o Espírito Santo, quando você precisar, ele vai buscar lá.
Então, se você é um fleumático, mas precisa, você viu uma oportunidade, olha aqui, você é um fleumático, mas caladão, fica ali, gosta de ficar no seu cantinho, né? Estou aqui tranquilo, ninguém me incomoda, e tá tudo bem, fico feliz e tá todo mundo feliz. Então você está ali, está tranquilo, domínio próprio, amém ou não amém? Paciente, tranquilo, só que precisa, tu viu uma oportunidade, aconteceu ali uma oportunidade de abordar uma pessoa e tá ali ouvindo uma conversa e tal, e aí você viu ali que um dos dois ali, sei lá, no Lidl, no mercado, em qualquer lugar, faz conta. E aí você viu ali umas pessoas conversando alguma coisa sobre espiritualidade e tal, duas pessoas. Você tá ali e tal, aí uma pessoa foi embora, você viu que a outra ficou meio na dúvida e que, meu, se você falasse de Jesus para ela ali, ia ser, olha, você por conta própria, você vai fazer o quê? Vai virar as costas e vai embora. Por quê? Porque você é fleumático. Agora, o que o Espírito Santo vai fazer em você? Vai encher você de ousadia, de versatilidade, de entusiasmo, e você vai ali e vai... Vocês estão conseguindo compreender como que as coisas acontecem na nossa vida? E aí você vai falar, e olha, desculpa, eu ouvi que vocês estavam a comentar sobre isso, tal, isso aqui... Pronto. Mas não é por você. Depois você vai embora e você vai estar falando, meu Deus, como que eu... Mas não foi você, foi o Espírito Santo que te capacitou e ele buscou essas qualidades que você não tinha. E te encheu para você realizar aquela circunstância. A gente acha que as coisas com Deus vão mudar sim. Ah, eu aceitei Jesus aqui, desci, fui batizado, agora pronto, agora eu vou sair falando. Não é, é tudo um processo que Deus vai trabalhar na tua vida desde que você coloque a tua vontade à disposição dele. Amém. Agora, por que erramos, cristãos? Porque queremos fazer o contrário, queremos colocar a vontade dele na nossa disposição. Olha, que estou aqui, Jesus, o negócio é o seguinte, ó, se aparecer alguém aqui para falar do Senhor, eu vou falar, senão também está tudo certo. Não, nós temos que nos colocar à disposição dele, para que ele trabalhe em nós, porque senão a gente vai nascer fleumático e vai morrer fleumático. Aí você vai chegar lá e vai falar assim, ó Jesus, o negócio é o seguinte, né? Ele vai falar, lembra aquela vez que você estava no cantinho e aconteceu aquela circunstância? Eu preparei aquilo. Eu preparei aquele momento, te capacitei com o Espírito Santo e você foi embora. Aí você fala, ah, mas é porque eu era fleumático, Jesus. Eu era fleumático. Então, não, você era fleumático, mas eu te capacitei. Eu te dei as ferramentas todas. É porque você não se colocou à disposição. Estão conseguindo pegar? Então, não adianta você falar, ah, mas eu nasci assim. Essa não cola. Eu sou tímido, nasci assim, não consigo. Não, essa não cola. Alguma coisa você não está fazendo. Você não está colocando a sua vontade à disposição dele, para que ele te capacite com aquilo que é necessário. Porque na verdade você quer fazer no seu tempo, na hora que você quer, do jeito que você quer, e você quer que ele faça do jeito que você quer, do jeito que... Olha aqui, lembra que Jesus chegou até aquele homem que estava no tanque? Jesus chegou até aquele homem e disse para ele, olha, ele falou assim para Jesus, ó, não tem ninguém que me pegue quando o anjo vem e toca nas águas, não tem ninguém que me pegue aqui e me coloque lá, porque você lembra da história, né? Está lá em João capítulo 5, que na verdade aquele anjo era um demônio, na verdade, né? Enfim, mas isso daí é outra história. Ele falou, olha, não tem ninguém, na hora que o anjo vem e toca na água, que o primeiro que entrasse na água depois que o anjo tocava era curado.
Ele disse, olha, tem um monte de gente aqui na minha frente, eu sou paralítico, não consigo andar. Quando o anjo vem e toca na água, ninguém me pega e me coloca na água, e aí alguém entra na minha frente e eu não sou curado. O que ele estava querendo dizer para Jesus? Olha, você tem aí você mais 12. Quando o anjo vinha tocar, vocês podiam me colocar lá na água, né? Ou seja, ele queria que Jesus fizesse do jeito dele. Jesus falou assim, não, vai ser do meu jeito, levanta e anda. Às vezes na nossa vida é assim, a gente quer um milagre, mas a gente quer que Deus faça do jeito que a gente quer. Mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele quer. Porque o jeito dele é melhor, do jeito dele é no momento certo, do jeito dele não tem volta, do jeito dele vai ser para sempre. Mas a gente não, olha Senhor, o negócio, eu preciso tanto de um milagre, faz o seguinte, faz assim, faz assado, faz assim, aqui você pode descer o fogo aqui você pode fazer assim, lembra dos discípulos? Senhor, nós entramos lá, quer que a gente ore e caia fogo do céu sobre aquelas, olha só. Por quê? Porque a gente não quer colocar a nossa vontade à disposição dele. A gente quer fazer do nosso jeito. Nós tínhamos um plano, Deus tem um propósito, e a gente deixa o nosso plano à disposição do propósito de Deus. Não há nada melhor. Não, nós nascemos para isso. Nós nascemos nessa terra, você nasceu nessa terra, preste atenção. Você nasceu nessa terra não para fazer o seu plano, não para cumprir os seus propósitos, não para cumprir os seus objetivos. Quando você entender que você nasceu para cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida, aí as coisas mudam de conversa. Aleluia! Essa é a grande questão. Nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Não o contrário. Do mesmo jeito, Jesus veio para cumprir o propósito do Pai. Ele tinha um propósito e ele veio aqui para cumprir o propósito. Ponto. Lembra quando ele vai passar lá por Samaria? Quando o pessoal lá queria pegar ele lá. Ele saiu passar por Jerusalém, ele podia ir para Samaria direto, mas ele ia passar por Jerusalém. E lá em Jerusalém a malta queria pegar ele. E aí, ele falou para os discípulos, não, nós vamos lá, mas eu preciso passar por Jerusalém. Ele falou assim, não. Os discípulos falaram, não, mas se a gente passar lá, eles vão pegar você lá. Ele falou assim, não, importa que eu passe lá. Porque no livro está escrito de mim. Ou seja, ele precisava passar, ele sabia qual era o propósito dele. Então ele falou, eu vou passar porque eu tenho que passar. Estão conseguindo compreender? Estão conseguindo compreender? Então, a família de Jesus quis acorrentá-lo. E ele agiu de maneira sábia, coerente e correta. Talvez você, se descobrisse que o teu marido, a tua esposa, o teu filho queria te acorrentar só porque você é crente, você, olha, ia... Mas não. Eu não tenho dúvida que ele também, se fosse por uma questão humana, ia também agir de maneira diferente. Mas não. Como ele colocou a vontade dele à disposição do Espírito Santo, agiu diferente. Tá bem? Amém. Porque o sanguíneo aqui, se Jesus fosse sanguíneo, o sanguíneo fala o que é. Deixa eu pôr aqui. O sanguíneo fala o que vem na mente. Fala o que vem na cabeça. O sanguíneo é assim, ele fala. Ele não importa as consequências daquilo, ele vai e fala. Então ele poderia ter falado ali qualquer coisa. Esse aqui, ó, é claro e direto. Não tem conversa, ele é claro e direto.
Então Jesus não poderia ter agido como sanguíneo, e senão ele já ia falar um monte ali. Imagina Tiago. Tiago de repente nem convertia, se Jesus já desse uma nele ali, já falasse um monte, ia expor ele na frente de todo mundo. E ele falou assim: não, pera lá que eu preciso dar uma aula para esse povo aqui, vou falar sobre libertação. E se ensinou, se você ler depois o texto lá, um dos principais ensinos sobre libertação que tem nas Escrituras, é isso que Jesus vai falar. Amém ou não amém? Queria voltar aqui porque a gente tinha falado sobre isso na semana passada e não fomos até o final. Amém? Então, por que é preciso a gente ter esse equilíbrio? Porque as pessoas desequilibradas, elas ficam dando volta na vida. Se você quer conhecer uma pessoa desequilibrada nos seus temperamentos, falando de temperamentos também ou não, amém? E por consequência, o seu comportamento vai refletir isso. São pessoas que ficam dando volta na vida. Ela às vezes só sobe um pouquinho, daqui a pouco desce, despenca. Aí tá numa bad. A pessoa fica irreconhecível. Uma hora ela tá super melancólica, quer se matar. Ai, que vida horrível. Oh Deus. Daqui a pouco ela já está super animada e quer falar com todo mundo. Então, aí daqui a pouco ela já é líder, daqui a pouco ela já quer controlar tudo aqui na igreja, daqui a pouco ela já quer mudar as cores das cadeiras, daqui a pouco a gente não pinta essa parede de amarelo. Aí daqui a pouco ela já está no cantinho dela. São pessoas que variam nos comportamentos. Estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo? Não são equilibradas no comportamento, mas elas variam sempre o seu temperamento. As mulheres, quando vocês estão aquele período lá, né? Complicado, né? Aqueles dias complicados. Então, vocês ficam assim, né? Oh, meu amor, vem cá, eu te amo. Daqui a pouco, por que eu não largo meu marido? Não é assim, na mesma hora, né? Não é assim, né? Nossa, meu marido devia ter largado ele e arrumar um cachorro. Daqui a pouco, ai meu amor, que saiu da minha vida sem você? Não é assim, né? É aquele turbilhão de coisas. Pessoas desequilibradas são assim também. Elas só que não vivem aqueles dias. Elas vivem sempre. Então tem temporadas que a pessoa está super bem, tem temporadas que ela está super mal, tem temporadas que ela é colérica, tem temporadas que ela é melancólica. Então assim, você não vê atitudes corretas, você vê comportamentos. São pessoas desequilibradas. E essas pessoas dificilmente vão conseguir ter algo na vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, vou colocar ele aqui. Deixa eu apagar aqui. Porque a gente já não precisa mais, né? A gente já leu, todo mundo já leu Provérbios capítulo 1, né? Coloquei ali o versículo 7, que é o versículo mais importante do livro, não falei? Qual que é o versículo? Mas o que ele diz? Bom, o Espírito Santo é como se fosse o quinto temperamento. Porque ele que vai te organizar. Ou seja, é pela falta do temor ao Espírito Santo, presta atenção. É a falta do temor a Deus, é a falta do temor ao Espírito Santo, é a falta de colocar a tua vontade debaixo da vontade de Deus que te impede de ser uma pessoa equilibrada.
O seu comportamento só vai ser um comportamento aprovado quando o seu temperamento estiver adequado. E ele só vai estar adequado quando o quinto temperamento passar a agir e balancear as circunstâncias da sua vida. Se você não fizer isso, você não vai conseguir agir adequadamente na sua vida. Simples assim. Ora você vai agir mal, ora você vai falar muito, ora você vai falar pouco, ora você vai falar nada, ora você... Por quê? Porque você não está recebendo do Espírito Santo o auxílio que você precisa receber. Amém ou não amém? Isso é tão evidente em Jesus que o Espírito Santo fazia esse mover no temperamento dele, que nem os discípulos sabiam. Olha aqui, nem os discípulos sabiam qual era o temperamento de Jesus. E a gente fez o teste aqui, não fez? A gente não fez o teste do temperamento aqui? Cada um de vocês fez. Vocês acharam que ficou parecido com o que vocês são? Eu achei. Pelo pouquinho que eu conheço de você. Ah, a irmã Fátima não estava, irmão. A irmã Fátima não fez. Fez o teste, irmã Fátima? E qual foi que deu o resultado? Não sabe? Não estava quando foi a entrega dos... não foi volta. Não. Então é isso. Quando ela não veio quando eu entreguei, foi isso? Não sei. Ah, tá aqui, já apareceu ali já. Você conhece? Tá aqui a resposta. Tá aí a resposta. Veja pela ordem. Tá na ordem aí. O número 1 é o seu comportamento principal, o 2 é o secundário, tá aí, ó. Então, os discípulos, depois a gente vê o seu comportamento. Deixa eu explicar, senão a gente perde aqui a nossa atenção. Olha aqui. Os discípulos, ele tem um número aí. Onde está o número 1 é o seu comportamento principal. Eu também acho. Então presta atenção. Tem mais. Nenhum dos discípulos sabiam qual era o temperamento de Jesus. A gente fez aqui um teste. Eu achei, pelo pouco que eu conheço vocês, eu achei que o teste ficou bem interessante. Repito, isso não é uma questão de certo nem errado, de bom nem ruim. Os 4 temperamentos têm questões positivas e questões negativas. Nós só exemplificamos ali agora. Tanto é que, você já deve ter aprendido isso. Mateus... Vocês sabem que cada evangelho... Vocês sabem que cada evangelho vai descrever Jesus de uma forma, amém ou não amém? Isso aí é básico, né? Escola bíblica dominical lá no comecinho, quando você ainda era jovem. Então, Mateus vai descrever Jesus como um leão. Mateus, se você ler o texto de Mateus, você vai ver lá que Jesus é como um leão. É um colérico.
Marcos vai descrever ele como um boi. Vai ver que é o servo. É aquele homem que serve. Não é aquele homem que lidera. Não é o leão que lidera. É o boi que serve. Em Lucas, Jesus vai ser descrito como homem. Eles não conseguiam. Então você vai. Cada um conhece Jesus, a exceção de Lucas, como é óbvio, mas por conta dos relatos todos. Então você vai ver Jesus descrito mais como homem no livro de Lucas. E João vai descrevê-lo como uma águia solitária. Então nós temos o leão colérico. Em determinados momentos Jesus precisava ser o líder. Em determinados momentos Jesus precisava ter a força do leão. Só que em determinados momentos ele precisava ser servo. Ou você consegue imaginar um leão lavando os pés de uma impala? Nunca que um leão vai lavar o pé de ninguém. Mas Jesus sim. Nunca que você vai ver um boi expulsando demônios com autoridade e poder. Você nunca vai ver um boi mandando o mar se calar, o vento parar com autoridade. Não. Mas Jesus sim. Porque ali ele estava agindo como leão, como líder, como mestre, como o homem, como o segundo Adão. Lucas vai agir, vai dizer ele como sanguíneo, como homem. Não, o homem é sanguíneo, o homem tende a ser assim. Quando ele passa a mão naquela zorrague e vai lá no templo, aqueles mercadores estão lá e ele desce o chicote em todo mundo e vira a mesa e faz o sanguíneo. Mas foi preciso. Você nunca vai ver um boi fazendo isso. Mas o sanguíneo sim. E melancólico, como uma águia solitária. Uma águia solitária que não tem onde repousar a cabeça. Uma águia solitária que somente ele podia beber daquele cálice. Uma águia solitária que teve que pegar aquela cruz, carregar aquela cruz sozinho, algo que ninguém nunca poderia fazer. Mas o homem ajudou a carregar a cruz para ele. Não, só aquele pedaço de madeira. Agora todo o pecado do mundo só recaiu nas costas dele. Naquele momento ele esteve sozinho. Quando estava pendurado na cruz do Calvário, ele estava sozinho. A ponto de falar: Pai, por que me desamparaste? Então, na sua melancolia, João vai descrevê-lo como um melancólico. Qual era o temperamento de Jesus? Não dá para a gente saber. Por quê? Porque ele foi a perfeição. Quando tinha que ser colérico, foi colérico. Quando tinha que ser fleumático, foi fleumático. Quando tinha que ser sanguíneo, foi sanguíneo. Quando tinha que ser melancólico, foi melancólico. A gente não consegue identificar e falar: não, pera lá. Ele era perfeito. Nós temos dois tipos de comportamentos, fora esses quatro: o perfeito e o maluco. O descontrolado, que é todos e não é nenhum.
E temos nós, que somos um dos 4. Está conseguindo pegar? Devido ao tamanho e equilíbrio dele, devido à perfeição dele, então temos que aprender com o homem perfeito. Amém ou não amém? Lembra daquela passagem que Jesus estava na casa dele, na casa dos irmãos? Dos irmãos não, todo mundo pegou aqui? Posso apagar? Dos amigos? Quem lembra da passagem dos amigos? É no telhado? Todo mundo lembra? Esse vento aqui é ruim, hein? Abre aí comigo sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Todos acharam Lucas capítulo 5? Lucas capítulo 5. Verso 17. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando e ali estavam assentados fariseus e doutores da lei, que vieram de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E com ele estava a unção do Senhor para curar. Preste atenção. Então, aqui ele vai falar de cura. Amém ou não amém? Vai falar de uma cura. E eis que alguns homens traziam um homem sobre um leito, o qual era paralítico, e procuravam como introduzi-lo a fim de colocá-lo diante dele. Quantos homens eram? 4 pelo 5. Nós sabemos que são 4 homens, porque o livro de Marcos, no capítulo 2, vai falar que eram 4. Amém ou não amém? Então vamos lá, continua aqui comigo no capítulo 5. Marca aí, Marcos capítulo 4 vai dizer que eram 4. Verso 19. E como não acharam por onde introduzi-lo por causa da multidão, subiram a cobertura. E por entre as telhas o baixaram no seu leito, pondo-o no meio de Jesus. Diante de Jesus. Então vamos lá. Então, tá lá a casa lá do Senhor, lá você lembra bem? Tá lá a casa do Senhor. Tá lá a casa. Então, Jesus estava onde? Dentro da casa, amém? Jesus estava dentro da casa. Estava lá falando.
Ensinando, explicando, fazendo o que tinha que ser feito. Tinha lá um monte de gente, amém? Os fariseus, os doutores da lei, estava a malta toda lá. E aqui fora também, um monte de gente. Não conseguia nem entrar. Aqui a porta da casa, estava todo mundo lá, ninguém conseguia entrar. Até que 4 pessoas precisavam carregar o seu amigo, amém ou não, amém? Porque precisava de cura. Paralítico. O que eles fizeram? Agora pensa. Vamos trazer aqui para mim, para a realidade. Vamos trazer para a realidade aqui. Amém. Então você tinha 4 homens, amém? 4 homens. Vamos fazer uma média. Geralmente um homem adulto pesa 80 quilos. 80 quilos. Quem é que já carregou 80 quilos? Não é fácil. Agora imagina colocar 80 quilos em cima de uma casa. A gente esquece isso. A gente acha que é bonito. Ai, que os amigos colocaram por cima, mas espera lá. Isso não foi fácil. Até porque não é um saco. Não é um galão d'água. Não é uma pedra. É uma pessoa. Aleijado. Então, amém ou não amém? Então, esses 4 homens aqui tiveram que fazer o quê? Tiveram que fazer uma escada. Uma escada para subir no telhado. Lembra que eu expliquei que o telhado das casas de Israel era reto? Então eles tiveram que fazer uma escada, amém ou não amém? E nessa escada fizeram o quê? Tiveram que botar o homem aqui numa prancha. Aqui deitadinho aqui, com o pezinho para cima. Amarrado. Porque senão ele cai para baixo. Amém ou não amém? Então tiveram que colocar aqui esse paralítico aqui, amarrado numa escada, amém? Então como que ficou aqui a organização do negócio? Como que eu sei qual é o comportamento deles? Muito simples. Um tem que estar lá em cima. Puxa, pro lado. Não vai derrubar o homem. Pera lá. Não, assim não. Você é um menino. Esse cara aqui é o colérico, é o que está liderando o processo. Vamos, puxa. Não, para a direita. Não, a escada vai quebrar. Vem para cá, vem para o outro lado. Traz para cá. Amém ou não amém? Aqui tinha que ter um puxando ele. Esse cara aqui é sempre um fleumático. Por quê? É o trabalho mais difícil. É o trabalho mais difícil. E o fleumático nunca diz não. Se você falar para uma pessoa fleumática, se um colérico chegar para o fleumático e falar para ele o negócio seguinte: entra aqui dentro dessa fossa aqui e arranca esse esgoto todo daqui, tira isso aqui para mim até o fim do dia. Ele vai entrar lá e vai fazer, e vai tirar, e vai fazer o serviço. Fleumático, ele nunca diz não. Ele não reclama. Você pede, ele faz. Então, o trabalho mais difícil, quem está fazendo é o fleumático. Só que eu também preciso de 2 pessoas para empurrar. Eu preciso de 2 pessoas aqui embaixo, amém ou não amém? O melancólico, que é esse aqui, que está empurrando. Esse aqui é o melancólico. E só reclama. Só reclama. O que eu estou fazendo aqui? Ai, meu Deus do céu, está muito pesado.
Ai, que sol. Ah, meu Deus. Ah, vamos. Esse aqui é o melancólico. E esse aqui é o sanguíneo. Esse é o sanguíneo. Não empurra, só olha, não lidera e ainda xinga todo mundo. Você está fazendo errado, não é assim. Se você tivesse feito do jeito que eu mandei, para com isso. Esse aqui é o sanguíneo. A ponto de desistir. Se não subir esse homem logo, eu vou embora para casa. Essa é a confecção desse caso aqui. Só que o interessante é que... Deixa eu anotar aqui. De novo. O colérico, o fleumático, o melancólico e o sanguíneo. O colérico lidera. O fleumático, ele é o... Como chama aquela palavra, meu Deus? Os embaixadores. Os embaixadores, eles são... Enfim, esqueci a palavra. Ele não sabe dizer não. Não diz não. Não era essa a palavra, mas enfim. O melancólico é o que só reclama. Nesse caso aqui também, gente. Senão, ai, nossa, mas eu queria tanto ser colérico. Não, mas colérico também também tem os seus defeitos. Nesse caso aqui em específico. E o sanguíneo, esse aqui é só... Ele quer terminar o serviço logo. Por quê? Porque ele é muito entusiasmado. Quando falaram para ele, vamos colocar ele por cima, esse aqui foi o primeiro que topou, vamos. Só que aí depois, durante o processo, ele já não aguenta muito tempo o processo. Ele já não quer logo. O melancólico demora, eu não sei se vai dar certo. Será que vai dar certo isso daí? Não sei. Tá muito quente. Não, vai dar certo, vai dar certo. Ah, mas e se ele cair? Então, vocês vão compreender? O fleumático é aquele que fica no cantinho e falou, e aí, então, você topa? O que vocês decidirem, está decidido. Minha mãe é assim. Se vocês decidirem, está decidido. Mas o que você quer? Você quer comer carne ou você quer comer peixe? É igual. Mas... Não, mas... qualquer coisa. Diplomático. Era essa a palavra que eu queria usar. Lembrei agora. Fleumático é sempre diplomático. Sempre é o diplomata. Isso é ruim. Às vezes é bom. Às vezes é ruim, porque às vezes a pessoa precisa se posicionar. Quando as outras pessoas sempre decidem por você, você depois não pode reclamar se está ruim. Porque você não se posicionou. É igual o voto. Então, quando você vota, nas eleições, a gente tem que votar. Por quê? Porque quando você não vota e deixa um escolherem por você, você pode ser voto vencido. Ah, eu votei no candidato A, quem ganhou foi o candidato B. Mas eu me posicionei. Agora eu posso reclamar. Se está ruim, por que não faz isso, por que não faz aquilo? Porque eu me posicionei. Agora, se eu não me posiciono, eu também não posso reclamar. É igual, por exemplo, no meu caso, no condomínio.
onde eu moro. Eu tenho reuniões de condomínio e tal. Eu já fui muito em reunião de condomínio. Quando eu comprei a minha primeira casa no Brasil, era um condomínio fechado. Era uma casa dentro de um condomínio. Então tinha lá as reuniões de condomínio, não sei o quê. Eu tava até empolgado na época, né? Aí eu ia. Só que era só briga, e confusão, e discussão. E, olha, era um inferno. Teve de casos até de pessoas depois da reunião ir lá, um lá querer agredir o outro. Eu falei para você, falei, quer saber? Eu não vou mais, não vou mais. Então o que acontecia? Eu parei de ir. Aí aqui, quando a gente comprou aqui, também, logo depois que quando a gente é inquilino, a gente não vai. Depois que você compra, você recebe a cartinha para você ir. E precisa, vamos lá e tal. Só que eu falei, olha, eu sei como que é reunião de condomínio, é tudo igual no mundo inteiro. Não vou. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso reclamar de nada que aconteça. Por quê? Porque eu não me posicionei. Vocês estão conseguindo compreender? Então, o fleumático é a mesma coisa. Como ele não se posiciona, como ele sempre está tudo bem, como ele quer agradar sempre todo mundo, então, às vezes isso é ruim. Porque às vezes tomam-se decisões que são ruins para ele. E aí ele não se posicionou. Então você é obrigado Você é obrigado. Isso acontece muito. Meu filho é muito assim. Meu filho é muito assim. Fala para ele, Lucas, então, vai querer ir no shopping ou vai querer ir no, sei lá, qualquer outro lugar? Ah, pai, tanto faz. Aí quando a gente chega lá, mas esse lugar aqui é chato. Mas você falou que para você tanto faz. Então agora você fica aí e aguenta o tranco. Então a gente também não pode... Às vezes é normal, quando, por exemplo, vamos, sei lá, eu disse o meu caso do condomínio porque eu prefiro não opinar e sofrer as consequências na reunião de condomínio do que ir lá e ficar naquele inferno. Mas eu sou obrigado a aceitar, então depois não posso reclamar. Às vezes a gente precisa ser fleumático, diplomata. Então, às vezes, por exemplo, você está... Mas vamos decidir coisas aqui na igreja. Tem gente que é assim. Quer falar de tudo, quer se intrometer em tudo, quer dar pitaco em tudo, quer... Amém. Só que, às vezes, é melhor você ser fleumático. Por quê? Não vai mudar nada. Nós somos em 300 pessoas aqui para decidir a cor do piso da igreja. Meu irmão, a cor que pintar, está pintado. Faz conta. O culto vai ser sábado ou domingo. Eu lembro quando eu cheguei aqui nessa igreja, aqui em Portugal, aqui em Miranda, eu lembro que o pastor fez uma enquetezinha lá, quanto do horário do culto, se queríamos que o culto era de sábado ou de... alguma coisa assim, E eu falei, olha, para mim tanto faz, porque eu vou de qualquer jeito. Sendo no sábado, sendo no domingo, sendo domingo à noite, sendo domingo de manhã, sendo sábado de noite, eu vou de qualquer jeito. Então, eu consigo compreender, mesmo o meu comportamento sendo secundário, sendo sanguíneo. Então eu poderia, olha, eu acho melhor no domingo, porque no domingo é assim, porque no domingo é assado. Ou seja, você está conseguindo compreender? Então, isso aqui não é uma questão de certo nem errado. É uma questão de adequar ao momento. Ora precisamos ser fleumáticos, ora precisamos ser melancólicos, ora precisamos ser sanguíneos, ora precisamos ser coléricos. Estão conseguindo compreender ou não? Amém ou não amém? Então, cuidado. Eu nunca deixei de votar, por exemplo. Política. Eu nunca deixei de votar. Se bem que no Brasil nós somos obrigados, né? O voto é obrigatório. Mas você pode justificar e tal, enfim. Mas eu sempre fiz questão de me posicionar. Né? Porque somos cidadãos. Vivemos em sociedade, temos que opinar. E não vivemos numa bolha. Né? Aí você pode achar ruim, A ou B. Mas se posiciona. Eu acho que é um dever seu de cidadão. Se posicionar. Porque eles que definem muitas coisas. Eles definem muitas coisas. A igreja tinha que se posicionar. Estava conversando com o pastor Vitor agora que teve as últimas eleições aqui em Portugal, né? Recentemente, em março, né? E a gente estava conversando, eu falei, olha, eu acho assim que a igreja tem que se posicionar sim. A igreja tem que se posicionar.
Por quê? Porque a igreja não vive numa bolha. A igreja vive inserida dentro de uma sociedade. E os políticos que lideram a sociedade podem ser influenciados sim pela igreja. E o povo de Deus tem que exercer o seu direito de voto consciente, segundo os princípios da igreja. Porque às vezes o cristão não entende isso, né? Os nossos deputados, eles nos representam. Há muitas pessoas que são do partido, ou do Benfica ou do Sporting, não mudam. Não quero falar de partido aqui, pelo amor de Deus. Não quero dizer de partido, não quero dizer de partido. É princípios. Por quê? O fulano lá, o Zezinho, que eu votei, ele me representa. Então, ele falando, é como se eu estivesse lá falando. Estão conseguindo compreender? Ele é a minha representação. Então, eu não posso colocar lá um Zezinho que quer matar todo mundo, que é a favor do aborto, que eu não posso, porque esse cara não fala por mim. E a igreja, instituição, estou falando de instituições agora, ela precisa direcionar os seus fiéis, seja lá o que for, a esses princípios. E às vezes a pessoa não sabe. Às vezes a pessoa fala, não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como não tem nada a ver com a outra? Claro que tem. Claro que tem. Nós não vivemos aqui no reino de Deus só nós aqui. Nós vivemos numa sociedade. Você sabia, eu estava conversando com o pastor Vitor que me comentou, vocês sabiam que em breve, dá um pause aí para mim, se faz favor. Alguém aí, pode ser a Bia ou... Isso, aperta o vermelho aí, só uma vez.